Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e também com sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre saúde dos olhos. É o tema desta edição do assunto do dia. É terça-feira, como você que está em casa já sabe, hoje tem receita. Vamos aprender a preparar uma torta de ricota com presunto. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as notícias da internet sobre o tema, as vagas de emprego disponíveis para hoje. Daqui a pouquinho também vamos lançar a nossa enquete do dia. Vamos fazer nossa pergunta, você vai ligar para responder aqui a nossa enquete e também você terá a oportunidade de ligar para a gente e deixar sua dúvida. Fica conosco porque teremos tudo isso e muito mais. O assunto do dia só está começando. E a visão é muito importante para várias atividades que exercemos no dia a dia. Só quem já enfrentou algum problema ocular sabe do desespero que é não conseguir enxergar bem. Para ter olhos mais saudáveis é preciso ter muita atenção. Atitudes simples ajudam a prevenir doenças e garantir uma boa saúde dos olhos. Algumas doenças nos olhos, elas causam leve desconforto e outras são silenciosas e perigosas. Mas muitas doenças podem ser resolvidas rapidamente se o problema ele for diagnosticado logo no início. E a melhor forma de prevenção é sempre a consulta periódica com o oftalmologista. É importante também que nunca você se automedique ou compre também óculos sem receita médica. Isso é muito perigoso. Então, para nos ajudar a entender mais sobre o assunto que vamos debater hoje aqui no programa Assunto do Dia, vamos conversar no nosso estúdio com o Dr. Wagner Lira. Dr. Wagner é oftalmologista, especialista em catarata, transplante de córnea e cirurgia refrativa. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações o Dr. Rodrigo Coelho. Dr. Rodrigo é oftalmologista e especialista em glaucoma. Ele é médico em oftalmologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem que mostra que vários problemas de visão eles podem ser corrigidos com o uso de óculos, lentes de contato ou cirurgia para melhorar a capacidade de enxergar do paciente. Preste muita atenção. Confira. Elas são mais práticas, sujam menos e ninguém percebe no rosto. As lentes de contato estão cada vez mais populares. 8,4 milhões de brasileiros fazem uso delas. E se engana quem pensa que é apenas uma questão de estética. Luiz Eduardo foi diagnosticado com ceratocone, que é uma distorção na visão e sensibilidade à luz. No caso dele, a lente é mais indicada que o óculos. É a questão do grau que o óculos não suportaria. Então, foi a escolha, junto com o médico, da lente, para poder estar suprindo a necessidade de ter na visão chegar o mais próximo possível da perfeição. Qualquer pessoa pode usar lente de contato, né? Agora, não é que existam contraindicações, mas existem perfis específicos de uso. Então, nem sempre a pessoa consegue usar lente de contato da forma que ela deseja, da forma que ela quer. Seja por condições médicas, por condições ambientais, por questões de trabalho, enfim. Então, há questões de adequação ao uso. E, lógico, essa adequação deve ser feita mediante avaliação médica, para que você possa otimizar essa questão de uso. Luiz usa lente há 1 ano. Ele nos falou que é preciso ter bastante cuidado. Afinal de contas, a falta de manutenção pode desenvolver quadros alérgicos, inflamatórios e até infecciosos. Teve um episódio que ela realmente caiu no chão e para achar de novo foi muito difícil, porque ela é transparente, então passei bastante tempo procurando ela para poder usar. Este oftalmologista nos explicou como a manutenção deve ser feita. Após a retirada da lente de contato, pressupondo que você já tenha feito, logicamente, a higienização, a boa lavagem das mãos e enxugado bem essas mãos, coloca-se a lente de contato na palma da mão, com a concavidade dela voltada para cima. Coloque-se um pouco do produto de modo que ele preencha essa concavidade
E com o dedo indicador de preferência, você pode fazer movimentos de fricção sobre essa concavidade, porque isso vai ajudar na limpeza, seja da face posterior, a face que está em contato com o seu olho, como também na face anterior, quer dizer, aquela face que está voltada para a palma da sua mão. Então, faz-se isso, certo? O tempo ideal entre 2 a 3 minutinhos, para que você faça adequadamente em cada lente, e depois disso, colocação do lente no estojo. Lembrando aos usuários que a lente deve ficar centralizada no estojo, porque uma vez que você coloque ela muito deslocada para a periferia, na hora de fechar o estojo, você corre risco de rasgar, danificar essa lente. Tá certo? E lembrar que o produto de limpeza ele deve cobrir a lente por completo, para evitar ressecamento de superfície exposta. A lente de contato também não pode ser usada por muito tempo e o paciente deve evitar dormir com ela. Qualquer irritação, um oftalmologista deve ser consultado. Uma pessoa, por exemplo, que abusa no tempo de uso de lente, ou mesmo na questão de dormir com ela, pode ter alterações de superfície ocular a curto e médio prazo, alterações essas que vão se somando com o passar dos anos e podem levar até mesmo à diminuição de transparência corneana, tá certo? Os sinais de redução de oxigenação de córnea, enfim, que podem gerar problemas mais sérios, não no momento presente, mas em momento futuro. Pois bem, o uso, né, da lente de contato pode contribuir bastante para corrigir um problema na sua visão, mas se você usa de forma inadequada, pode piorar ou agravar, né, outra situação aí nos seus olhos. Daqui a pouquinho vamos aprender muito mais sobre o assunto com 2 profissionais que entendem bastante sobre o tema, mas antes de passar a fala aqui para os convidados, vamos chamar você que está em casa para você participar. Que tal interagir aqui com a gente? Então vamos lançar, a partir de agora, a nossa enquete do dia. Temos a seguinte pergunta a fazer a você que está em casa nos acompanhando. A nossa pergunta hoje é a seguinte, olha cá, vamos acompanhar aqui na nossa tela. A gente quer saber se você acredita que a saúde ocular dos brasileiros ainda é negligenciada. Sim ou não? A pergunta é muito objetiva, você vai ligar para responder sim ou não. Você acredita que a saúde ocular dos brasileiros ainda é negligenciada? 3424-1547 é a nossa linha interativa, está disponível a partir deste momento para você ligar para a gente, responder aqui a nossa pergunta e também mandar a sua dúvida sobre o assunto. 3424-1977 é a nossa segunda linha interativa para você também ligar e interagir conosco. Se você tem acesso à internet, também já pode participar do nosso programa, entrando na nossa fanpage. O endereço é muito simples, é o facebook.com/assunto do dia. Você acessa, deixa seu depoimento, sua dúvida, responde a enquete. Daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. Se você tem o WhatsApp em mãos, também já pode participar no 99209-4819, 99209-4819. Mande aí quantas perguntas você tiver. Daqui a pouquinho os convidados de hoje terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E mudanças na visão, embaçamento, pontos cegos, auréolas, né, em volta de luzes e uma turvação da visão sempre devem ser avaliados por um profissional médico. Essas alterações podem representar uma doença oftalmológica, um envelhecimento, um ferimento no olho ou condições que afetam diversos órgãos do nosso corpo, como o diabetes. Mas, independentemente, né, da causa, mudanças na visão nunca devem ser ignoradas. Elas podem piorar e também afetar consideravelmente sua qualidade de vida. Ajuda profissional sempre é necessária. A partir deste momento, vamos aprender muito mais sobre o assunto. Quero dar boas-vindas aqui aos nossos convidados, dizer que é um prazer recebê-los. Dr. Wagner Lira, oftalmologista. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço, Dr. Wagner. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez aqui no programa. Hoje dividindo o espaço com um amigo, Rodrigo, que conheço já há alguns anos. E é sempre um prazer estar sempre disponível, sempre que for convidado, porque sei que é um programa que vem impactando positivamente na vida das pessoas. Também queria dar boas-vindas ao Dr. Rodrigo Coelho. Dr. Rodrigo, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Muito obrigado pelo convite e estou sempre à disposição. Para falar de um tema muito importante para quem está em casa nos acompanhando, a gente trouxe algumas informações gerais sobre o assunto, saúde ocular. Para reforçar para quem está em casa e já iniciar o nosso bate-papo falando sobre saúde, como é que a gente promove, né, uma saúde ocular? Quais são os cuidados básicos que a gente deve ter que vai proporcionar, né, essa visão saudável, Dr. Wagner?
Talvez das diversas vezes que eu já tive aqui, essa seja que a gente tenha mais oportunidade de falar de forma mais ampla e abrangente e de forma positiva para os pacientes. Então, saúde ocular é um tema amplo e que a gente remete ao período antes do nascimento, né? A gente tem que lembrar que as gestantes, elas podem ser acometidas por doenças e por falta de zelo individual ou coletivo, na falta de promoção de saúde dos serviços públicos, o paciente pode ficar descoberta de algumas vacinas e alguns vírus podem passar pela placenta e acometer as crianças, que não só podem ser comprometidas pela visão, o olho, malformação ocular, glaucoma, catarata, como é o caso do sarampo, da rubéola, como malformações gerais, né? Ósseas, intestinais. Então, eu acho que quando a gente fala em promoção de saúde, parte já lá desde o período da gestação, né, até os primeiros anos de vida e continuando pela vida adulta e a senilidade. Geralmente, né, nesse período do nascimento, existe toda aquela expectativa e um cuidado ainda maior, né? Novidade, aquele filho, os pais costumam ter um cuidado a mais com aquela criança. Mas com o passar do tempo, a criança vai crescendo, vai virando adolescente, depois chega a juventude e a fase adulta. Esse cuidado, né? Existe a manutenção desse cuidado ou muita gente ainda negligencia os cuidados com a visão? Muita gente ainda negligencia, em virtude de a criança não ter total discernimento do que é enxergar bem ou enxergar mal e não se queixar. Muitas vezes passa a ser percebido quando entra na idade escolar e o professor é o primeiro a identificar que quando ele senta um pouco mais longe do quadro, ele tem dificuldade de concentração ou de aprendizado. Aí o que é que a gente poderia falar para a nossa população, né? Seria visitar o oftalmologista com mais frequência? Isso também é uma forma de prevenir alguns problemas na visão, doutor? Como a gente falou no começo, eu acho que começa lá no período da gestação, com um bom acompanhamento, a vacinação. E aí, mesmo com toda essa cobertura, algumas crianças podem nascer com problemas congênitos. A gente gosta de remeter a catarata a um problema da idade, né? Mas ela pode acontecer em qualquer idade. Agora mesmo eu recebi no consultório uma criança, filha de um médico, com 1 mês de vida e foi identificado o problema de catarata já ao nascimento. Ele veio para mim com 1 mês. Então, o que é que acontece? É fundamental o teste do olhinho. Eu acho que é o primeiro passo do exame oftalmológico após o nascimento, porque apesar do pediatra ter uma noção da anatomia, de como está ali as condições gerais do paciente, o exame específico na pesquisa de catarata, de glaucoma, de tumores intraoculares que podem existir, como o retinoblastoma, que não só bota em risco o olho da criança, como a vida dela. Então, eu acho que começa pelo teste do olhinho, e aí, a partir desse diagnóstico inicial, faz-se uma programação de retorno, né? Se uma criança saudável, é recomendado que ela volte de 3 a 6 meses, e a partir de 6 meses a gente já começa a ter noção, apesar de a gente dizer como é que uma criança de 6 meses, a gente vai perceber se ela enxerga. Temos tabelas hoje, chamada tabela de Teller, o teste de Teller, que a gente, pelo alto contraste, a gente consegue perceber se a criança está enxergando bem ou não. Então, esse cuidado deve começar realmente na tenridade, porque problemas identificados ao nascimento e tratados ao nascimento tendem a trazer menos repercussão no futuro para esses menores. E dos problemas, né, que afetam a visão, quais os mais frequentes, doutor? Bem, o mais frequente ainda é a ametropia, ainda é a dificuldade de enxergar sem uma correção óptica, seja ela com óculos ou com lente de contato. Depende da idade que a gente vai poder identificar qual o problema mais frequente. Um adulto, glaucoma, catarata, degeneração macular. Na infância existem outros problemas, às vezes se identifica muito cedo estrabismo e começa a ser tratado para evitar que a gente não desenvolva visão, porque o ser humano não nasce enxergando bem, a gente desenvolve a visão com o treinamento. Sim. Então, se houver alguma coisa que restrinja a capacidade do olho de identificar as coisas, a gente não vai desenvolver bem a visão e isso terá repercussão na idade adulta. Daí a importância do teste do olhinho, que vai identificar as opacidades mais graves, uma catarata congênita, um glaucoma congênito, tumores intraoculares, estrabismo, e a gente evitar que no futuro isso seja um adulto que tenha
mais necessidade. E todos esses problemas listados, eles são tratados com o uso de óculos ou não, né? Tem outras ferramentas que vocês também podem utilizar para tratar esses problemas mais comuns aqui na nossa sociedade? Não obrigatoriamente. Em geral, quem nasce com glaucoma, é diferente do glaucoma do adulto, a criança já apresenta sintomas já ao nascimento, que Rodrigo é especialista nisso, apresenta fotofobia, que é de sensibilidade excessiva à luz, lacrimejamento excessivo. Então, esse tipo de glaucoma, normalmente, ele não passa despercebido. Ele é identificado pelo pediatra, pelos familiares, pelo oftalmologista. Consequentemente, o paciente com glaucoma, ele tende a ter o olho maior e são crianças que se tornam, em geral, míopes. Então, não é que o tratamento vai ser o óculos, mas uma consequência do problema que ele tem é a necessidade de utilizar óculos no futuro. Da mesma forma, a catarata congênita. A gente tira a catarata original dele, implanta uma lente que já é estudada, que algumas lentes já podem ser implantadas, inclusive no primeiro ano de vida em crianças menorzinhas, obviamente lentes específicas, mas inevitavelmente esses pacientes vão precisar de uma correção óptica com óculos ou com lente de contato no futuro. Na reportagem a gente viu também, né, além dos óculos, para tratar alguns problemas na visão, os profissionais, vocês profissionais médicos, vocês utilizam as lentes de contato, né? Vimos ali um caso específico, ceratocone, né, que é tratado, pode ser tratado com a lente de contato por conta do grau, né? Mas quem tem um grau menor pode também utilizar a lente de contato, além de ter cuidados de higiene pessoal, né? Quais outros cuidados e qual recomendação que vocês poderiam explicar para a gente para o uso da lente de contato? Não existe uma contraindicação absoluta ao uso de lente de contato em virtude do grau. Geralmente, esse grau mais baixo são pessoas que não têm dificuldade no seu dia a dia e, portanto, na maior parte dos casos, não seria o maior indicativo o uso de lente de contato. Mas existe lente de contato para hipermetropia, para astigmatismo, para tratar miopia, para presbiopia, que é aquela vista cansada, e para outras doenças específicas. No caso do ceratocone, ele não só corrige esse grau, como faz com que a regularidade da córnea seja melhor e a qualidade da visão seja melhor. Geralmente a indicação é quando o paciente ele já tem um senso de responsabilidade, porque ele precisa ter alguns cuidados ali com o manuseio, né? A retirada também é importante antes de dormir. Algumas proporcionam isso, né? Pode dormir com a lente de contato ou nenhuma pode, doutor? Hoje as lentes têm evoluído, né? É importante salientar que eu sempre bato na mesma tecla, que se a gente vai comprar um sapato e coloca no pé e experimenta, não tem sentido utilizar uma lente sem ter um teste de lente de contato para ver se ela está apertada, se está folgada, se está causando retenção de lágrima, de secreção. Então, isso é coisa importante. É um problema de saúde pública, na verdade, porque a gente está falando em lentes para doenças oculares, mas existem pacientes usuários de lente para mudar a cor dos olhos, por exemplo. Então, isso gera um problema, porque simplesmente se quer uma lente azul ou verde, chega lá, olha a cor que mais quer e começa a usar sem a mínima noção de higiene, sem a mínima noção das repercussões que isso pode trazer para dentro do olho. Então, é comum encontrar complicações, pacientes que vão precisar de transplante de córnea, pacientes que descompensam a córnea por falta de oxigenação e vão também para transplante. Então, na verdade, o uso da lente de contato, ela passa por uma boa indicação do médico, porque, diferente do que se pensa, nem todo mundo pode usar. Então, algumas profissões, paciente que trabalha com graxa, paciente que trabalha com muita poeira, não é recomendado. Tá? E na idade, depende muito também do perfil. Geralmente, mulher se torna mocinha, começa com a higienização mais cedo, a gente começa a liberar em torno de 10 a 11 anos, já dá para liberar. Menino que é um pouquinho mais traquino, bota a mão no chão, joga bola, em torno de 12 a 13 anos. Havendo variação, né? Porque pode ser que um adolescente de 13 anos não esteja ainda preparado para utilizar, ser um usuário regular de lente de contato. Assim como existe essa preocupação, né, com o uso da lente de contato, também existe a preocupação de vocês, profissionais médicos, com um comércio, né, que a gente vê de a venda de óculos, principalmente no camelô, né, a gente encontra muito aqueles óculos já com um grau ali fixo, a pessoa acha que é um grau aproximado do exame que deu oftalmológico e compra aquele óculos no meio da rua. Isso também pode representar um problema para esse telespectador que está nos acompanhando, que tem essa facilidade de encontrar nesse produto nas ruas, principalmente aqui da região metropolitana do Recife, a gente encontra muito a oferta de óculos já com grau fixo lá no tabuleiro e as pessoas vão e compram. Isso pode representar risco também, doutor? Isso pode gerar um desconforto grande, primeiro porque esse determinado grau pode não ser o correto para o paciente e a qualidade daquela lente também não é a melhor. Então, vai gerar dor de cabeça, enjoo,
tontura, esse tipo de lente, se coincidir com o grau adequado do paciente, ainda assim não é a melhor lente. Uhum. Melhor ele pesquisar, tem muito boas óticas na cidade, e pesquisar o preço, ver a qualidade do que ele pretende comprar numa ótica. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre saúde dos olhos, isso mesmo. E para a gente compreender melhor a estrutura, né, e quais os principais problemas que afetam a nossa visão, a gente tem uma imagem muito interessante para ilustrar aqui o nosso bate-papo. O Dr. Rodrigo está próximo aqui a esse olho bem aumentado. Vamos ter uma aula agora de anatomia, né? Anatomia dos olhos. Geralmente costumamos ver a córnea, nem sempre, né? O que é que a parte visível, né? Eu olhando para o doutor Rodrigo, o que é que eu vejo dos seus olhos, doutor? Para explicar aqui na anatomia desse olho. Bem, pode ficar à vontade. Bem, esse olho é um corte lateral do olho, em que a gente vê desde a parte mais externa, caminhando aqui para dentro do olho, até a parte mais interna. A parte mais externa que a gente vê quando olha para uma pessoa é a córnea, e conseguimos ver essa parte mais interna, que é a íris, é a cor do olho. Sim. Nesse caso aí a córnea está saudável? Essa córnea não tem nenhuma doença, é um esquema só da anatomia, da estrutura, então não foi feito com nenhuma doença para que a gente identifique só as estruturas do olho. A córnea, esse é um espaço que é a câmara anterior, e aqui vem a íris, que na verdade isso é circular, ela acompanha essa região, e esse espaço central chama pupila. É o que a gente vê, aquele pretinho do olho, quando a gente olha de frente para uma pessoa. Que dilata, né? Que dilata. Vezes dilatado, outras vezes está normal. Isso, tem pessoas que têm a pupila mais fechada ou mais aberta, e geralmente a gente dilata para ter uma melhor avaliação do fundo de olho. Caminhando para dentro do olho, temos essa estrutura que é o cristalino, essa estrutura que vai desenvolver no futuro a catarata, catarata senil. Ela atinge essa área do cristalino. Ela danifica, doutor? Vai reduzindo esse cristalino, por isso que vai gerando essa catarata, ou não? Inflama? Como é que a gente compreende a catarata? Não. A catarata, ela é qualquer opacificação dessa lente intraocular natural da gente, que é o cristalino. O próprio nome já diz, é para ela ser cristalina. Quando ela perde essa transparência total, é a catarata, que pode ser mais central ou nuclear, catarata mais posterior ou catarata mais anterior. Algumas vezes relacionado a próprio envelhecimento, outras relacionadas a medicações que você pode usar, e algumas doenças como diabetes, que pode acelerar esse envelhecimento do cristalino. Quando se fala, né, a vista, doutor Wagner, vai ficando opaca, né? Vai ficando mais escura, ou a pessoa vai vendo embaçada? Como é que a gente compreende essa vista opaca, que pode ser um sinal da catarata? Depende da doença. No glaucoma, você vai perdendo o campo visual e, de repente, você está aqui, eu não estou lhe vendo. Então, na verdade, é uma perda da percepção da imagem. Quando o cristalino está ficando nas cataratas iniciais, você enxerga, porém, sem nitidez. Começa a perder a nitidez e o embaçamento. Existem outros sintomas, que é a visão dupla. A visão dupla ela pode comprometer a qualidade de visão também, onde o paciente vê sombreado. Então, nas fases iniciais, a catarata não se vê a qualidade tão ruim, mas pode-se ver a imagem dupla, que nós chamamos de diplopia, que é a visão dupla. Então, vamos seguir aqui na anatomia, né? O olho tem humor, doutor? Se está triste ou feliz, o olho também tem humor? Esse humor aqui é diferenciado, não tem nada a ver com o humor da gente, não. É só o nome que foi dado para essa estrutura. Então, não tem nenhuma relação de estar chateado, de estar feliz, não vai afetar os olhos, não. Não, né, doutor? É só a estrutura do olho que leva esse nome. Isso, é uma estrutura também totalmente transparente, que preenche o globo ocular em toda essa região posterior por dentro. Essa estrutura não deixa de ser uma estrutura de nutrição, de defesa e ótica, que vai ajudar a luz, quando entra no olho, a ser focalizada na parte que chama a retina. A retina, ela tem várias camadas, mas a área central da retina, que é onde a gente tem a melhor visão, é a mácula
e a área central da mácula é a fóvea. É aquela visão de detalhe. No caso, a retina seria essa parte amarelada aqui do olho, né, doutor? Toda essa parte. Que está aqui fatiada, a gente compreende que é a parte amarela, né, doutor? Essa parte fatiada, é para entendermos, é quase como se fosse em camadas, quase como se fosse uma cebola. Então, cada camada tem uma função. Cada camada tem uma função. A retina é a parte sensorial, essa camada é a coroide, que é uma parte mais vascularizada do olho, e essa parte mais externa é a esclera, é o que a gente vê, aquele branco no olho. Sim. Na verdade, ela é uma bola completa até o final. Na retina, a gente forma fibras que vão formar o nervo óptico e isso vai levar a imagem do que a gente interpreta até o cérebro. Aí, dos problemas que afetam, né? A gente viu aqui o olho saudável, a gente compreendeu bastante, né? A anatomia do olho. Dessa parte mais externa, córnea, pupila, íris, o cristalino, a gente viu que a catarata afeta, né? Essa parte do olho. Isso. Quais outros problemas na visão, né? Quais outras doenças que podem afetar ali a córnea, a pupila, a íris, os ligamentos, essa parte mais externa do olho? Quais que a gente poderia destacar? Doutor Wagner também pode ficar à vontade para nos explicar, né? Dessa parte mais externa, o que é que vem afetar? A transparência da córnea ela pode ser afetada por vários motivos, né? Paciente que é muito exposto ao sol, paciente lavrador, ele pode ter um processo de desnaturação das proteínas da córnea e ela vai ficando opaca e a gente começa a perceber a córnea esbranquiçada, inclusive na visão comum de fora, sem ser no exame oftalmológico. A íris ela pode sofrer alteração também de coloração. Algumas infecções como herpes podem causar alteração na formação, na conformação da pupila e na coloração da íris. E assim as doenças são múltiplas, né? A catarata, aqueles ligamentos, mostra ali, onde você tem o cristalino, onde ele tem uma espécie de presilha. Nos pacientes que sofrem trauma, ela pode ser desinserida e o cristalino ser deslocado, chama luxação do cristalino. Então, nem toda doença do cristalino é catarata. Tem outras doenças que podem ser, podem acometer o olho do indivíduo. Da parte mais interna, né, doutor Rodrigo? Retina, a coroide, quais problemas que podem afetar, né, essa parte mais interna do olho, o nervo óptico também? Na retina, existem vários problemas que podem acometer, mas de saúde pública, os principais são a hipertensão e o diabetes. Diabetes é negligenciado, então muita gente não faz exame, não faz uma consulta com o médico clínico anualmente, e isso demora às vezes 20, 30 anos para se diagnosticar que tem diabetes. Algumas vezes o próprio oftalmologista, pelas alterações do fundo de olho, que identifica que esse paciente tem alterações típicas de diabetes e parte a solicitar exames e encaminhar para uma avaliação clínica. Alterações na região central da visão, como nessa região da mácula, são pessoas que estão geralmente acima dos 50 anos, existe um processo de degradação que chama degeneração macular relacionada à idade. E alterações no nervo óptico, que vão alterar a nossa visão, pode formar a doença que chama glaucoma. Glaucoma é uma doença do nervo. Aí se chega, né, esse diagnóstico com o exame de fundo de olho, é esse exame para ver o nervo óptico ou não? Isso. O diagnóstico do glaucoma, ele é visto pelo médico oftalmologista, baseado em alterações do nervo óptico, geralmente associadas a alterações no campo visual e influenciadas, não sempre, mas influenciadas pela alteração da pressão intraocular. Por isso que algumas pessoas associam a glaucoma é a pressão do olho alta. Não. O principal fator de risco para o desenvolvimento do glaucoma, isso a gente considerando glaucomas normalmente do adulto, é a pressão intraocular aumentada. Mas a gente tem que pensar glaucoma com diversas doenças, com alteração final de lesão do nervo óptico e possibilidade de perder a visão. É a possibilidade muito aumentada, né? Essa possibilidade, doutor, de perder a visão se não tratado o glaucoma? Se não tratado, depende da gravidade de cada doença em cada pessoa, mas sim, se não tratado, o estágio final da doença é a cegueira. O doutor Rodrigo ele é especialista em glaucoma, né? Existe o pré-glaucoma, doutor? Vocês utilizam esse termo quando existe ali um sinal de desconfiança? É esse termo que existe?
pré-glaucoma ou não? O termo que se utiliza técnico é suspeita de glaucoma. O paciente tem suspeita de glaucoma. Você pode suspeitar por alterações que o paciente entende como tem uma escavação no nervo óptico. A gente pode ter um aumento dessa escavação, que é uma perda de fibras do nervo e que faz com que o nervo óptico, que geralmente tem um espaço pequeno no meio dele, esse espaço vai aumentando por lesão das fibras que estão em torno, e é como se a gente estivesse desgastando o nervo. Se você desgastar completamente, é o glaucoma avançado até a seguinte. Aí, doutor Wagner, eu já ouvi falar também deslocamento de retina, né? Seria isso aqui? Essa retina estaria deslocada? Isso, é uma imagem parecida. Mais ou menos assim? Imagine que a imagem inferior, a retina está aplicada, que a gente chama aqui, na sua posição normal, e acima você tem um rasgo e a retina descolada. Nem sempre precisa ver o rasgo. Às vezes um bolsão, um acúmulo de líquido, faz com que essa retina se descole e a gente consegue, o paciente às vezes é imperceptível, mas em geral ele nota uma perda de visão ou mosca volante. Ele começa a ver umas moscas flutuando na fase inicial. E esse deslocamento é perigoso, doutor? É extremamente perigoso. Pode se perder a visão? Pode, sim. Dependendo da posição. Se ele for um descolamento de retina periférico e rapidamente identificado, normalmente não deixa sequelas. Mas se houver um descolamento comprometendo a área central, que é a área da visão de detalhes, em geral, precisa ser operado de urgência. Se o paciente não for operado, ele pode ficar com sequelas irreversíveis. Ok. Vou pedir licença aqui aos nossos convidados. Hoje no nosso programa estamos falando sobre saúde ocular, porque a partir deste momento vamos conferir juntos as notícias da internet sobre o tema. Vamos chamar aqui a Tânia Silva para participar do nosso bate-papo, reforçar com outras informações. Vamos conferir as notícias da internet sobre o tema. Quem traz as informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia, para vocês que nos acompanham, a informação de hoje é do site da revista Abril. Os erros mais comuns de quem usa lente de contato. Muitos descuidos na hora de colocar e retirar lente de contato podem prejudicar a saúde dos olhos. Isso é mais comum do que a gente imagina. Uma pesquisa da Academia Americana de Optometria com 119 usuários de lente de contato mostrou que um dos principais fatores de contaminação é o descuido. E as mãos são um dos principais motivos dessa contaminação. Como a gente sabe, muitos micróbios estão presentes nas nossas mãos. Por isso, o recomendado pela oftalmologista Keila Monteiro é ter um ambiente limpo, com torneira, toalha e sabão por perto na hora de colocar ou retirar as lentes de contato. Vamos saber outras dicas lá no estúdio. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. A gente viu essa dica de se para manusear uma lente de contato tem que ter uma preocupação, tem que dispor de alguns produtos para você manter essa lente higienizada. Mas no nosso dia a dia, a gente precisa também ter alguns cuidados ao passar a mão nos olhos, a gente precisa também lavar os olhos com algum produto neutro. Como é que a gente compreende essa higienização dos olhos? É preciso também, doutor Wagner, eu passar algum sabão neutro para lavar meus olhos no final do dia, ou não precisa ter essa preocupação? A preocupação é só com lente de contato mesmo? Esse é um tema importante porque tem muitos pacientes que têm uma inflamação crônica nos olhos e acham que é conjuntivite, problema de grau, e na verdade é acúmulo de caspa na base dos cílios, que a gente chama blefarite crônica. E essa área é uma área muito difícil de higienização, porque normalmente a gente lava o rosto, mas ninguém faz um movimento horizontal na limpeza, ou raramente se faz. Então, o ideal é que seja higienizado. A gente tem os produtos mais baratos, que são a base de sabonetes e shampoos neutros, mas existem produtos específicos que fazem a limpeza realmente da base dos cílios, porque de início o problema é relativamente simples, é só a caspinha com a oleosidade. Mas a bactéria que existe normalmente no nosso corpo, ela vai acumulando ali, formando cultura, e isso pode causar um problema mais sério dentro dos olhos. Então, normalmente a higienização diária deve ser feita como qualquer parte do corpo. Os cílios devem ser higienizados, agora, obviamente, com um produto apropriado para os cílios. A necessidade de lavar propriamente dentro não há, desde que em condições normais. Nós temos a lágrima, o filme lacrimal, que ele é responsável pela hidratação, pela retirada das células mortas, que a gente tem a descamação natural. Então, ela tem a função, e a lágrima faz essa função diária. Nos pacientes que têm um ressecamento do olho, as lágrimas artificiais passam a ter um papel fundamental nessa higienização diária. Mas, via de regra, a limpeza externa, como se faz nos cílios, no rosto, mas dentro do olho não há necessidade
premente de um produto específico para a higienização dentro do olho. Uhum. Temos muitas participações através do nosso WhatsApp. Vamos começar a repassar algumas dessas dúvidas que estão chegando. A primeira chegou lá do Ibura, a Marilúcia. Ela pergunta o seguinte, ela diz que usa óculos bifocal. Ela pode substituir esses óculos por lentes de contato quando se trata de uso de óculos bifocal ou não pode? Existe alguma restrição? Não, necessariamente não. Primeiro ela precisa passar por um oftalmologista, fazer uma avaliação adequada, mas especificamente porque ela usa bifocal, não. Existem lentes apropriadas para corrigir o grau para longe e para perto ao mesmo tempo, e existe a opção de colocar uma lente de contato com a visão melhor para longe e a outra melhor para perto. Esse nome o oftalmologista usa como báscula. A gente pode fazer esse tipo de tratamento, mas isso ela precisa passar por um oftalmologista e ver qual a melhor opção para ela. Ok, temos aqui a próxima participação da Isoneide. Isoneide mora em Dois Irmãos. Ela pergunta o seguinte, na verdade ela diz que usa óculos há mais de 20 anos, mas sempre os olhos ficam irritados. Ela vai ao médico e sempre que ela apresenta essa irritação, o médico fala que é conjuntivite. Devo fazer outros exames para ver, né, se há algum problema a mais nos meus olhos ou isso é normal? Existe mesmo essa inflamação e se trata de conjuntivite? É a dúvida da Isoneide. Conjuntivite é um termo genérico, que ele vai desde a conjuntivite viral, que é aquela conjuntivite aguda, que a maioria das pessoas se referem a conjuntivite como sendo quase todas virais, mas existem conjuntivites bacterianas, existem conjuntivites alérgicas, que é muito comum em pessoas que têm rinite, que têm problema de alergia de pele, asma. Mas assim, o olho vermelho é um termo amplo, porque você pode ter paciente com um grau de óculos inadequado, que o fato de estar forçando a visão torna o olho mais avermelhado. O que eu falei, inflamação da pálpebra, que chama-se blefarite, pode causar inflamação crônica. Então, um exame detalhado, normalmente não precisa de um exame complementar. Um exame detalhado no oftalmologista, com o exame de acuidade visual, pressão do olho e o exame dos detalhes anatômicos oculares, a gente, em geral, consegue definir o diagnóstico. Nos casos crônicos, onde você tem secreção ou conjuntivites em criança, é de bom grado, é recomendado que você faça a pesquisa. A gente tem como pesquisar, fazer o teste de cultura e pesquisa de alguns germes específicos na lágrima, e alguns laboratórios conseguem fazer essa coleta de forma muito segura e atraumática para o paciente, para a gente poder definir qual tipo de germe ou micro-organismo está envolvido no processo de inflamação ocular. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados, a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje aqui no nosso programa estamos aprendendo um pouco mais sobre saúde dos olhos. No bloco anterior a gente respondeu algumas perguntas e muita gente está participando, interagindo no 99209-4819. Tem muitas perguntas, daqui a pouquinho a gente vai ler as dúvidas, mas a partir de agora vamos conferir um quadro muito interessante que tem gente cobrando já aqui na internet. Mitos e verdades sobre o assunto. Vamos mostrar algumas telas e com a ajuda dos convidados vamos compreender o que é verdade e o que é mito sobre saúde dos olhos. Preste muita atenção. Olha só, deixa eu vir para esse lado para a leitura ficar melhor e para você também visualizar aí da sua casa. É mito ou verdade que as canetas que emitem laser, elas podem causar cegueira? As pessoas às vezes têm alguma brincadeira, né? Não só as canetas, mas também tem alguns objetos que tem aquele laserzinho. Se olhar para ali, né, para aquele laser, aquilo ali pode causar cegueira? Mito ou verdade? Bem, se você olhar fixamente para aquilo, pode haver uma queimadura da retina. E se for na área central da visão, coincidir exatamente com a área central, pode ter um prejuízo grande. Quando a gente viu naquela imagem da anatomia ocular, que tinha fóvea, se atingir a fóvea, ele perde a visão de detalhes. Então, pode ser considerado, a depender do grau da queimadura, cegueira legal. Ele não vai perder totalmente a visão, mas vai ser bastante prejudicado. Ok, próxima tela, vamos conferir aqui o que diz a próxima informação. É mito ou verdade que consumir adoçantes artificiais com uma certa frequência pode deixar os olhos mais sensíveis à luz? Tem alguma relação do adoçante, né, artificial com
deixar os olhos mais sensíveis à luz? Mito ou verdade? É um mito. É um mito. Os adoçantes sempre pagam um pato alto e caro ao longo dos anos. E para que, obviamente, tem algumas associações com câncer, mas com a dosagem de adoçante muito maior do que a gente usa habitualmente, né? Obviamente, o excesso de tudo, do açúcar comum ou adoçante, pode causar males à saúde. Mas não há nenhuma relação entre consumo de adoçantes e a sensibilidade à luz, nem nenhum desenvolvimento de doença ocular. Próxima tela, vamos conferir juntos se é mito ou se é verdade. Usar óculos por muito tempo vai enfraquecer meus olhos? Mito ou verdade, doutor Rodrigo? É um mito. Os óculos têm a função de substituir o que nosso olho naturalmente não consegue fazer. Então, você só vai ter uma vida mais confortável. Não existe nenhuma relação entre o uso excessivo do óculos, ou usar bastante óculos, e ter algum prejuízo. Existe prejuízo sim se você tem, né, a prescrição médica para você utilizar esse óculos e você não faz o uso. Aí sim, né, pode piorar a situação. Isso. É mais ou menos assim. O que acontece é que a gente, principalmente quando cansa a vista, a gente tem aquele desconforto. Alguns pacientes ficam vendo mal e dizendo que não querem usar óculos porque a vista vai enfraquecer. Mas na verdade isso não é uma verdade, né? A vista cansada, ela vai quebrar a presbiopia, ela vai se desenvolvendo de forma progressiva e uma hora você vai precisar do óculos, porque algumas pessoas acham que estão vendo bem e quando colocam o óculos de correção para perto, começam a ver em Full HD as letras em negrito e com muita nitidez. Então, na verdade, protelar o uso do óculos, principalmente após os 40 anos, achando que... A maioria das pessoas acham que é isso, né? Não, estou com 45, vejo mal, mas ainda estou vendo. Acho que protelar vai diminuir o grau ou fazer com que ele se torne menos dependente. Isso é uma inverdade. Próxima tela, ótimas explicações, vamos aprender mais. Será que a catarata é hereditária? Mito ou verdade? Meio mito, meio verdade, né? Existem algumas cataratas hereditárias, ou seja, alguns familiares que de forma precoce o pai desenvolve catarata, ou a mãe, ou os avós, e aí os filhos tendem a desenvolver mais precocemente. Eu tenho uma família que os filhos foram operados, os 2 gêmeos foram operados aos 32 anos de idade, bem precoce. Mas a grande maioria não é hereditária. A grande maioria se desenvolve com a idade, com o progredir da idade, que é o que nós chamamos de catarata senil. Mas ela pode ser também congênita, não hereditária. O que significa isso? O paciente, não quer dizer que a mãe teve ou o pai e vai passar para o filho. Mas ao nascimento a criança já nasce com catarata devido a problemas diversos, como a gente abordou aqui, a falta de imunização na gestante. Próxima tela, vamos aprender se é mito ou verdade. Os óculos escuros, eles protegem mesmo a nossa visão? Mito ou verdade? Também é meio mito, meio verdade. Se for um par de óculos com uma qualidade boa, ele bloqueia a radiação ultravioleta e será um fator protetor para os olhos. Mas se for um óculos com a qualidade ruim, na verdade ele bloqueando parte da luz, faz com que naturalmente a pupila dilate, entre mais luz no olho e não tendo esse bloqueio da radiação ultravioleta, você vai prejudicar mais o seu olho do que se não usasse. Ótima explicação, vamos aprender aqui nessa última tela. É mito ou é verdade? A quantidade de luz durante a leitura não interfere na saúde dos olhos? Mito ou verdade? Interfere sim. O que nós enxergamos no dia a dia não é luz pura, nós exatamente avaliamos a diferença de contraste dos objetos. E quanto menor a quantidade de luz, menor a sensibilidade ao contraste, de diferenciar cores e formas. Então, para uma leitura adequada, não só a iluminação deve ser boa, como ela deve estar numa localização que não seja de encontro ao que você está lendo, para não lhe ofuscar. Então, ela tem que ser não só a intensidade, como a incidência adequada para que você tenha uma leitura confortável. Ok, mitos e verdades, a gente concluiu o quadro e a gente segue aqui para responder a sua dúvida. Você que mandou sua pergunta através do WhatsApp, preste muita atenção que vamos repassar a partir deste momento para os nossos convidados. Temos aqui a participação da Verônica Araújo. Verônica quer saber o seguinte: todos os anos levo a minha mãe, que é idosa, tem 70 anos, ao oftalmologista para acompanhar a evolução da catarata. Os profissionais dizem que ainda não é o momento de se fazer a cirurgia, né? E também eles não indicam mais a troca dos óculos, porque o cristalino do olho está opaco.
Como ela não tem plano de saúde, ela depende do SUS e o SUS fica protelando a cirurgia. Doutor Wagner, por favor, fale sobre essa questão da idade, a indicação adequada para a cirurgia, é a participação aqui da Verônica. O que a gente poderia dizer para ela sobre o que ela descreveu aqui? A mãe tem 70 anos e nem a troca do óculos está sendo adequada, porque fala que o cristalino está opaco. Se ela chegar a um ponto em que a troca do óculos não favorece ela em relação à qualidade de visão, ela em tese teria indicação de cirurgia, tá certo? Mas eu queria ressaltar aqui que a catarata, da mesma forma que nossa pele apresenta rugas, nosso cabelo vai ficando branco, o cristalino ele vai sofrendo um processo de opacidade que, em geral, é lenta, progressiva e que não leva à cegueira absoluta. Por quê? Porque a partir do momento que você operar, se o paciente não tiver nenhum fator, uma comorbidade, uma doença além da catarata, em geral ele retorna a uma boa visão. Tá? Agora, obviamente a gente tem uma demanda muito grande de cirurgia a ser realizada para o que o SUS oferece. Isso, infelizmente, gera uma demanda reprimida que faz com que o paciente, em operando tardiamente, uma catarata que já tem indicação, não é que ele vá perder a visão, mas significa que ele tem uma chance maior de ter uma cirurgia complicada e com uma recuperação mais lenta. Então, diferente de algumas décadas atrás, onde a gente deixava o paciente cegar para operar da catarata, porque talvez o resultado cirúrgico não fosse tão bom, hoje a gente consegue fazer uma cirurgia precisa, com uma anestesia com colírios, que causa praticamente nenhum desconforto ao paciente, e com a pronta recuperação. Então, essa segurança em fazer uma cirurgia boa fez com que a gente começasse a indicar a cirurgia de forma mais precoce. Então, não é que vai indicar em toda catarata, mas o quanto mais precoce for feita a cirurgia, melhor a recuperação, menos dolorosa e melhor a cuidado visual final do paciente. Ok, temos uma pergunta agora para o Dr. Rodrigo, a pergunta da Solange, ela que mora no Cabo, e ela pergunta o seguinte: o glaucoma é hereditário? A minha dúvida é porque minha sogra ela tem esse problema, será que os meus filhos têm a possibilidade de ter também o glaucoma por conta da sogra? O que a gente poderia responder para a Solange? Sim, a maior parte dos glaucomas tem um grau de influência genética. Glaucoma é um grupo de doenças. Então, não é uma doença só, a gente teria que individualizar. Mas, em geral, tem um componente genético importante. Então, ela tendo a sogra com glaucoma, a chance dos filhos dela ter glaucoma, em média, seria maior do que a população normal. Principalmente para um parente direto. Ok, vamos ver de quem aqui é a próxima participação. A Marilúcia voltou a participar. Ela pergunta o seguinte, sobre a receita dos óculos de grau. Essa receita serve também para a lente de contato? Precisa fazer outro exame específico para se passar essa lente de contato? No caso, o grau dessa lente, é diferente o exame, doutor? Depende do grau do óculos. Em geral, os graus até 3, 4 graus, eles não precisam fazer nenhuma adequação. A partir daí, é feito um cálculo, existe uma tabela, no qual a tendência era para nos pacientes que têm miopia, o grau da lente de contato ser menor do que o óculos oferece, e na hipermetropia o contrário. Tá? Então, vai depender do tipo de grau e se o óculos corrige totalmente. E a associação com astigmatismo, que às vezes a lente com astigmatismo, muitas vezes é difícil se adaptar, porque a curvatura dela é diferente e nem sempre o paciente se adapta. Então, o resultado final da lente, ele é o somatório do grau de miopia ou de hipermetropia associado com o astigmatismo que o paciente tem. Então, sempre o ideal é o paciente ter o exame e fazer uma adaptação de lente com uma pessoa especializada em lente de contato. Nós temos profissionais especializados em lente de contato, não só para ver se o paciente é um bom candidato para usar a lente de contato, como para fazer esse cálculo e deixar o olho do paciente o mais próximo do normal possível. Outra participação agora é da Leila, ela pergunta o seguinte: meu esposo ele fez cirurgia de retina, ele vai poder usar a lente de contato? É a dúvida da Leila. Não existe nenhuma restrição necessária para pacientes que fizeram cirurgia de retina em ser proibitivo o uso da lente de contato. O uso da lente de contato deve ser vista após um exame oftalmológico, mas por ter feito cirurgia de retina, necessariamente não. A dúvida agora é do Ricardo, que mora no bairro das Graças. Ricardo fala o seguinte: sempre que corro ou na rua ou até mesmo na academia, e ele está percebendo há pouco tempo, quando está correndo, a visão fica como se estivesse balançando para cima e para baixo quando ele corre. É algo sério isso? Como é que a gente poderia explicar, Essa impressão de que a vista está balançando para cima e para baixo
quando ele faz atividade física, a corrida, ou na rua ou na própria academia? Isso é uma queixa que é incomum, né? Mas assim, a gente pode, se geralmente relacionada à atividade física, remete a algum problema vascular que ele está tendo. Por exemplo, o espasmo vascular, o fechamento dos vasos, pode fazer com que ele tenha a imagem disso, que é o que a gente chama de enxaqueca oftálmica, existe. Alguns pacientes diabéticos ou hipertensos, eles podem, por hipotensão arterial, após o uso de medicamentos, podem experimentar também algumas alterações que são chamadas disfotopsias, que é uma distorção e dá a impressão que a imagem está vibrando. Pacientes diabéticos em hipoglicemia também podem ter esses sintomas, mas, em geral, esse sintoma é muito infrequente nos consultórios. Temos aqui várias perguntas do Jones, que mora em Olinda. Vamos repassar aqui a primeira. Ele quer saber se o astigmatismo é um princípio de catarata. É ou não é? Tem alguma relação do astigmatismo ser um princípio de catarata pelo indivíduo que vê as coisas mais opacas? Não. O astigmatismo é um pouco mais difícil de explicar para o paciente, mas é como o sistema visual ele não consegue focalizar tudo no mesmo lugar. Se for o astigmatismo principal corneano, a córnea é para ser um pouco arredondada e ela pode ser um pouco achatada, seja no sentido vertical, horizontal ou inclinado. E faz com que a imagem não fique toda focalizada no mesmo lugar. Ok, ótima explicação. Ele quer saber se existe também cirurgia para a cura da miopia, Dr. Wagner. Existe. Depende do grau da miopia, o que é que está induzindo, porque a maioria dos pacientes míopes, eles têm os olhos maiores no sentido anteroposterior, o eixo do olho é maior. Então, dependendo do grau da miopia e da idade e da evolução, porque o paciente diz, não, a partir dos 20 anos eu posso operar, mas se ele tiver uma miopia progressiva, ele vai operar aos 20 anos, quando chegar aos 25, 30, o grau voltou. Então, a combinação da cirurgia vai depender de que parte do olho está sendo causada a miopia, da idade que ele tem, em geral a gente só indica a partir da maioridade, e se esse grau está estabilizado. Obviamente, estabilizado não significa que o grau vai ficar o mesmo a vida toda, mas aumento de 0,25 a cada ano ou a cada 2 anos é considerada a estabilidade do grau. Existem alguns casos de miopia induzida pela catarata. Então, o paciente tem a visão curta de perto, e depois de uma certa idade, a catarata vai se tornando mais densa e vai focando a visão de perto. É o que é chamada segunda visão do idoso. Então, é muito comum você ver o paciente, as pessoas dizendo, meu avô faleceu aos 80 anos vendo tudo, lendo. Mas provavelmente ele estava lendo, mas a visão para longe estava curta. Só que como a pessoa vai ficando idosa e o mundo dele, o cosmo dele é ali perto, ele não percebe essa baixa de visão para longe. Mas a miopia pode também ser induzida pela catarata inicial, sim. Ok, temos a participação agora da Genésia, que mora em Juazeiro da Bahia, está acompanhando o programa através da internet. A gente agradece a todos os telespectadores de Juazeiro da Bahia. Ela pergunta o seguinte, na verdade ela disse que tem caspa nos cílios. Ela quer saber se pode lavar com soro fisiológico ou existe outra maneira para fazer a limpeza dessas caspas nos cílios. De forma geral, ela poderia lavar com água limpa, água filtrada, água limpa, até a água no próprio banho, não caindo realmente na superfície ocular, com o olho fechado. Ela pode utilizar de forma mais simples um shampoo neutro. Existem produtos mais específicos, como o Dr. Wagner comentou anteriormente, mas de forma objetiva, sim. Ok, próxima pergunta é da Regina, que mora em Ouro Preto, Olinda. Ela fala que tem miopia e troca os óculos todos os anos, mas tem uns 5 anos que ela troca, faz a troca dos óculos, mas não consegue nem ler e nem ver de longe. E o oftalmologista disse que ela tem um problema de retina. Vocês podem me explicar melhor? Se vocês entenderam o que eu quis descrever, por favor, me ajudem. Preciso entender mais um pouco sobre esse problema que estou enfrentando. Ela tem essa preocupação de ir ao médico fazer essa troca, mas há 3 anos ela faz a troca, mas ainda não está conseguindo ler e nem enxergar de longe, doutor. Deu para entender mais ou menos aqui? Percebemos. Veja só, a miopia, ela, quando corrigida, e desde que ela seja o problema isolado, não tem motivo para o paciente não estar vendo bem. Se ele não está vendo bem, deve ter, ou a paciente deve ter algum problema associado. Catarata é mais comum em míopes, tá? Geralmente pacientes com alta miopia, graus maiores que 6 graus, em vez de esperar e a catarata vir desenvolver aos 60 anos, é comum os pacientes de 40, 50 anos já desenvolverem grau de catarata, esses pacientes automíopes, mas provavelmente o que ela deve ter é uma degeneração macular miópica, que é um problema relativamente grave,
mas sem o exame específico de fundo de olho, que só no exame clínico a gente não vai conseguir definir esse diagnóstico, ela vai precisar de exames complementares, como a retinografia, o exame com contraste, e aí a gente consegue ter um diagnóstico preciso do problema que ela está sendo acometida. Aí ela tem que falar porque isso para o ela tem que ser avaliada, né? porque se for degeneração macular, a gente tem que definir. Se for apenas a degeneração, em geral não tem muito tratamento. Mas se for uma degeneração macular com aparecimento de vasos sanguíneos, que às vezes aparece na posição onde não era para ele estar, aí tratamento com laser pode ajudar o paciente. Então vai depender do diagnóstico, mas pelo que ela está descrevendo aí, o que ela provavelmente tem é a chamada degeneração macular miópica. Próxima participação, a pessoa não se identificou, mas quer saber se o glaucoma tem cura, doutor, ou é só controle? Hoje o glaucoma não tem cura, ele tem tratamento. Então é importantíssimo que em visitas regulares ao oftalmologista seja avaliado se existe o glaucoma e identificado o glaucoma tratado. Caso exista apenas uma suspeita de glaucoma, esse paciente tem que ser acompanhado. A depender do impacto que isso tenha na vida dele e da herança genética, pessoas que têm muitos familiares próximos, irmãos, pai, mãe, avô, com glaucoma, esse acompanhamento normalmente é indicativo de ser mais precoce. Em geral, uma consulta a gente pede anualmente, a depender disso, pode pedir mais cedo, a cada 6 meses, tem que individualizar. Ok, vou pedir licença aos convidados mais uma vez, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e agora vamos direto aprender a preparar uma torta de ricota com presunto. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Preste atenção e bom apetite! Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como fazer uma torta salgada que vai ganhar um sabor todo especial com os ingredientes que vamos utilizar. A dica para você é uma torta de queijo ricota com presunto, uma ótima pedida para qualquer hora do dia. Para a receita de hoje você vai precisar de 2 xícaras de ricota, 1 xícara de leite, meia colher de chá de sal, 3 ovos, meia colher de chá de pimenta do reino, meia cebola picada, um dente de alho, 2 colheres de sopa de azeite, meia colher de chá de fermento, 100 gramas de presunto e manjericão a gosto. O primeiro passo da nossa receita é colocar no liquidificador todos os ingredientes, exceto o presunto e o manjericão. Feito isso, nós vamos colocar essa massa numa forma de 20 centímetros de diâmetro, untada e enfarinhada. E por fim, nós vamos acrescentar o presunto e o manjericão. Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 30 minutos. A torta já está pronta, agora nós vamos retirá-la do forno. Esta foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia.
Até a próxima receita do dia. Luciana Luna, muito obrigado por mais uma dica, né, bem prática aqui no nosso programa. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Basta você acessar a nossa fanpage, anota aí, facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço na internet. Você vai acessar, encontrar o vídeo com essa receita completinha. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado. E a gente segue agora falando mais sobre coisa boa. Vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às oportunidades. Olha só, a primeira tela aparece uma vaga para assistente administrativo, uma oportunidade, superior completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.300 é o salário, uma vaga para assistente administrativo. Vamos conferir juntos mais vagas de emprego. Agora tem uma vaga para auxiliar, 2 vagas para auxiliar de cozinha, 2 oportunidades, ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$ 1.167 é o salário, 2 vagas para auxiliar de cozinha. Próxima oportunidade, vamos conferir agora, são 10 vagas para auxiliar técnico de refrigeração, 10 vagas, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.000 é o salário, 10 vagas para auxiliar técnico de refrigeração. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato é muito simples, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, boa sorte! A gente segue agora para responder a sua dúvida. Você ligou para a gente, deixou sua pergunta. Vamos conferir juntos de quem é aqui a primeira pergunta. A Luzinete Gomes, da Imbiribeira, tem 68 anos e deixou a seguinte pergunta. Há 4 anos esperava pela cirurgia de catarata. Há 1 mês eu fiz a cirurgia, mas a enfermeira não me avisou que iria dar anestesia. Minha pressão de 12 foi para 22. É normal não avisar que vai dar anestesia ou é obrigatório avisar? Como é que a gente responde aqui a Luzinete Gomes, da Imbiribeira? Tem alguns aspectos para serem avaliados aí, né? A primeira coisa é que antes da cirurgia e antes da anestesia existe o pré-anestésico. Já é uma medicação que deixa o paciente mais tranquilo e é raro ela ter esse pico de pressão num paciente que está com a pré-anestesia dada. Então, normalmente, a gente comunica que vai para a cirurgia. Agora, a questão de avisar ou não que vai dar anestesia não chega a ser obrigatório, mas alguns pacientes dizem, fui fazer anestesia e nem me avisaram. Então, assim, é uma questão difícil de avaliar. Mas o que a gente pode dizer é que hoje, em alguns serviços, a gente consegue fazer anestesia com colírio, quer dizer, não tem agulhas. Então, não tem por que ter esse pavor, né? Tem gente que tem pavor de agulha. A gente consegue fazer a cirurgia com anestesia tópica, apenas com colírio. E mesmo nos casos que precisam fazer anestesia, a pessoa vê a agulha e se assusta, mas a agulha ela não é usada no olho, ela é usada bem no cantinho aqui na pele, com risco mínimo para o paciente. E muitas vezes esse tipo de anestesia faz com que o paciente não sinta nada na cirurgia e quando ele acorde já esteja operada, o paciente ou a paciente, e sem nenhum tipo de contratempo. Então, assim, é estranho ela ter tido esse pico de pressão, porque quando ela está com a medicação pré-anestésica dada, ela em geral a pressão não tem essa flutuação, não. Ok. Dúvida bem respondida. A próxima pergunta, vamos ver de quem é. A pessoa não quis se identificar, tem 57 anos e fala o seguinte. Tenho glaucoma e uso óculos desde os 14 anos. Uso colírio à noite e vou ao oftalmologista de 3 em 3 meses. Qual a orientação? Tem alguma orientação a mais que isso aqui? Dela usar já o colírio, né, à noite e de 3 em 3 meses ao oftalmo? A gente poderia falar mais algum cuidado que ela deve ter? A pessoa que não se identificou? A princípio, me parece bem acompanhada, mas tem que isolar caso a caso para identificar a frequência com que deve ir ao oftalmologista. O uso de colírio à noite é um dos colírios que podem ser feitos
E isso é identificado baseado na pressão intraocular alvo, o que a gente objetiva para cada paciente. A princípio está bem acompanhado. Ok, vamos ver de quem é a próxima dúvida. A próxima pergunta, a Rosileide de Palmares, né? Ela tem 48 anos, ela quer saber o seguinte: há cerca de 25 anos tive o diagnóstico de retinose pigmentar. Já fiz vários exames e os médicos sempre dizem que não tem cura. É recomendado sempre fazer o acompanhamento médico? Quais as novidades sobre essa doença? O que a gente poderia responder para a Rosileide de Palmares, tem 48 anos? Rosileide, normalmente, a retinose pigmentar é uma doença hereditária. Em geral, você tem alguns irmãos consanguíneos, pais comprometidos pela doença. E, infelizmente, é uma doença que ainda não tem cura. Mas uma coisa interessante é que a retinose pigmentar, ela meio que se comporta parecido com o glaucoma. O paciente vai perdendo a visão da periferia para o centro. E alguns pacientes, quando ficam só com a visão central, eles podem desenvolver edema na retina e embaça também a visão central. A visão da periferia não tem tratamento. Mas essa visão central embaçada, se for por conta do edema, que é o acúmulo de líquido, que acontece na mácula, que é a região central, que é a visão de detalhes, essa sim tem tratamento. Então, o acompanhamento não é só para a retinose, mas para ver quem desenvolve esse edema central, porque hoje a gente tem uma tomografia, que é uma tomografia que não entra naquele tubo, encosta o rosto e faz uns cortes ópticos, e a gente, através de um exame parecido com o laser, a gente consegue identificar se o paciente tem esse acúmulo de líquido na retina. Ótima, vamos agora à próxima pergunta, ótima resposta. Jaqueline Oliveira quer saber o seguinte, ela que é de Brasília Teimosa, tem 31 anos, ela quer saber, ela disse que teve herpes nos olhos. Tinha muitas bolinhas brancas, né, e coçava muito. As bolinhas cicatrizaram e o médico disse que virou glaucoma e que eu iria ficar cega. Fiz todos os tratamentos, meus olhos estão bons e tem apenas, né, a cicatriz. O médico disse que eu não tinha glaucoma, um outro médico. Essa doença realmente causa glaucoma? Futuramente posso ter glaucoma ou outra doença ocular? É a dúvida da Jaqueline Oliveira. Herpes tem mais de um tipo. Eu acredito que ela esteja falando de herpes tipo 1. Em geral, acomete a superfície ocular, mas herpes pode gerar inflamação intraocular e essa inflamação dentro do olho pode gerar uma coisa chamada glaucoma uveítico. Mas não em todo mundo. A orientação é que ela fique sendo acompanhada pelo oftalmologista? Fique sendo acompanhado com o oftalmologista periodicamente. Herpes cicatriza, eventualmente em pacientes que baixam a imunidade, seja por um tratamento médico ou por alguma doença, pode ter uma recidiva da doença. Ótima explicação, doutor Rodrigo. Vamos ver de quem é a próxima pergunta. Solange Rodrigues, de Olinda, tem 42 anos. Solange fala o seguinte: tem curvatura, né? Ela tem uma curva nos olhos, uma curvatura. A cirurgia é indicada nesse caso? Como é que resolvo esse problema? É a dúvida da Solange, que tem essa curvatura. Esse termo curvatura é um termo genérico, né? Ela deve estar se referindo ao ceratocone, que é uma doença em que a córnea ela perde o padrão de regularidade e vai ficando mais pontudo e vai ficando com a curvatura maior. A cirurgia, nesses casos, só para corrigir o ceratocone, para que ele volte à curvatura normal e o paciente recupere a qualidade de imagem que o ceratocone tira, distorcendo as imagens. Mas a cirurgia do grau, a laser, nos casos dos pacientes que têm ceratocone, isso é importantíssimo. Porque algumas pessoas vão fazer a cirurgia laser sem fazer a investigação do ceratocone. Não só de quem tem ceratocone, como de quem tem predisposição. Porque às vezes você não tem ainda, mas o irmão tem, o pai tem. Então é fundamental essa avaliação, porque se fizer a cirurgia, a laser, numa córnea que tem ceratocone, frustro, que a gente chama que não está manifesto, você pode piorar muito a visão do paciente e alguns pacientes vão até para transplante de córnea. Ok, vamos seguir agora para responder algumas perguntas do nosso WhatsApp. A dúvida é do Rafael Pereira, que mora em Lagoa de Itaenga. Ele fala que a mãe tem glaucoma, usa colírios diariamente, porém sente muitas dores nos olhos. O que o especialista poderia falar mais sobre isso? Essas dores, elas são comuns e mesmo ela fazendo uso do colírio todos os dias, doutor Rodrigo? Bem, o uso de colírio, existem vários tipos de colírio. Qualquer medicação utilizada no organismo, seja ele no olho, ele tem alguns efeitos colaterais.
A maioria dos efeitos colaterais dos colírios são efeitos, a maioria é efeito tópico, alguns dão efeito sistêmico, mas ter dor no olho pode ser um indicativo de que o colírio está tendo desconforto, ele levar à irritação da superfície ocular, ressecamento. Tem que se avaliar como está a superfície do olho desse paciente, mas em alguns casos sim, o colírio leva à irritação e pode ser o melhor tratamento para a pessoa ainda permanecer com irritação leve, mas enxergando. Próxima pergunta da Leila, ela quer saber qual a diferença da cirurgia de retina com gás e com óleo, qual é a melhor? Tem esses dois procedimentos? Existe, apesar de não ser nossa área, se você imaginar, a gente não trabalha diretamente com isso, mas eu vou explicar para ela entender. Se a retina está descolada há muito tempo, você imagina que ela fica muito dura, feita uma corda de violão, difícil de voltar para a posição. Então, você tem que botar uma estrutura mais densa que segure a retina no lugar. Então, obviamente, o óleo vai ter uma densidade maior do que o gás, tá certo? Então, nesse caso, você vai colocar o óleo para que aumente a pressão sobre a retina e mantenha ela no lugar, porque o paciente, depois da cirurgia, ele pode descolar. Então, o gás ou óleo é no intuito de que a retina cicatrize na posição e não redescole. Se for um descolamento recente, que no qual a retina ainda tem uma mobilidade, então ela vai ser colocada na posição e o gás é o suficiente para manter ela em posição para evitar o redescolamento de retina. Ok, a pergunta agora é da Cláudia, ela que mora no Ibura, ela disse que o filho dela de 5 anos foi diagnosticado com glaucoma desde 2 anos de idade. Ela disse que tem medo porque ela ouviu falar que a doença, né, pode levar à cegueira, e ela também disse que nos postos de saúde ela não está conseguindo tratamento para esse filho de 2 anos. Ela pede orientação sobre o assunto, né? Glaucoma que foi descoberto aos 2 anos de idade, hoje o filho tem 5 anos e está encontrando dificuldade para esse tratamento, doutor Rodrigo. É possível que ela esteja falando de um glaucoma congênito. Glaucoma, como eu disse anteriormente, são várias doenças diferentes. Eles podem ser primário ou secundário. Primário é quando a gente não identifica muito bem a causa. Secundário é quando existe uma doença anterior que provocou o surgimento do glaucoma. Pode ser congênito ou adquirido. Congênito é quando a gente nasce com ele ou desenvolve nos primeiros anos de vida. Em geral, até os 3 anos, mas principalmente no primeiro ano. Como foi identificado no 2º ano de vida, é possível que ele tenha um glaucoma congênito. A situação de tratamento é uma situação delicada no SUS. Então, a demanda é grande para o número de pessoas que necessitam de atendimento. Mas o tratamento para o glaucoma congênito existe no SUS em diversos locais. Na demanda, normalmente, ele é encaminhado do posto de saúde para os serviços especializados. Se ela já tem uma consulta no serviço especializado, a marcação normalmente é do serviço para o próprio serviço. Ok, a última pergunta agora chegou lá de Chã de Alegria, é a pergunta da Maria. Ela disse que foi ao oftalmologista, fez um exame e deu buraco macular. Queria saber se é uma doença, né? E se faz cirurgia para tratá-la e se tem cura ou não. Ela fala que tem 71 anos e já fez cirurgia de catarata nos 2 olhos e só enxerga para perto letras grandes. É importância de mostrar anatomia, né? A gente, quando fala em buraco macular, mácula é aquela área onde o Dr. Rodrigo mostrou que é uma área da visão de detalhes, em que você começa a desenvolver uma abertura chamada buraco macular, que ela pode ser grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Então, se o paciente estiver no grau 1 e você for acompanhando ele não evoluir, normalmente não precisa de tratamento. Os casos grau 2 e 3, existe uma pequena cirurgia, uma microcirurgia, que pode ser feita para evitar que o buraco atinja o grau 4. Porque uma vez estabelecido o grau 4, você já tem lesão das fibras nervosas e, como nós sabemos, o sistema nervoso nosso ele não consegue regenerar por completo. Então, se ela não está tendo tratamento, não tem tratamento disponível para ela, pelo que ela falou, provavelmente ela tem um buraco macular grau 4, que realmente tira a qualidade da visão central. Mas queria ressaltar aqui que ela ficasse bem tranquila, que apesar de causar um pouco de pânico, não leva à cegueira total, porque, em geral, o paciente tem o buraco macular, mas o restante da retina está todo saudável. E essa visão periférica é muito importante para a gente se deslocar, observar a aproximação dos objetos, não tropeçar. Então, não é fazer o jogo do contente, é querer dizer que tem paciente que tem uma doença intratável que leva à cegueira total. O dela, provavelmente, se for o grau 4, ela vai ficar com a sequela central, mas a visão periférica é muito boa.
Existem ainda os auxílios ópticos, que fazem com que a gente magnifique a imagem e ela possa ter uma visão boa, mesmo tendo buraco macular. Ok, vou pedir licença aos convidados. A gente fez uma pergunta aqui no começo do programa, a nossa enquete. Hoje a pergunta foi a seguinte: você acredita que a saúde ocular dos brasileiros ainda é negligenciada? Das pessoas que participaram e interagiram, 91% responderam que sim, que a saúde ocular dos brasileiros ainda é negligenciada. 9% responderam que não. A você que participou, muito obrigado. A gente segue agora na reta final do programa para agradecer aqui aos convidados. Considerações finais, Dr. Rodrigo Coelho, oftalmologista, especialista em glaucoma, mestre em oftalmologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele atende no HOPE, na Fundação Altino Ventura e no Hospital das Clínicas. Dr. Rodrigo, muito obrigado pela participação. O espaço agora está aberto para o último recado. Considerações finais. Eu que agradeço o convite. Espero ter contribuído com a retirar algumas dúvidas da população e sugerir que tente-se fazer uma consulta pelo menos anual e a gente previne muita doença grave fazendo essa triagem. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Rodrigo. Doutor Wagner Lira, oftalmologista, especialista em catarata, transplante de córnea e também cirurgia refrativa. Ele atende no consultório próprio e também é médico do Instituto de Olhos Fernando Ventura. Doutor, muito obrigado pela participação. Considerações finais, o senhor pode ficar à vontade. Gostaria de agradecer de coração sempre o acolhimento de toda a equipe, desde lá do camarim até aqui. Sei que é um programa com a visibilidade grande, inclusive fora do país. Alguns telespectadores acompanham pela internet. E queria me dispor aqui, me colocar sempre à disposição, sempre que precisar, estarei aqui, porque sei da importância da audiência do programa e da importância do esclarecimento para a população que tanto carece de atendimento e de informação. Mais uma vez, muito obrigado aos convidados. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. E não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!